Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel. Chega de convidados, quero você só pra mim hoje. Delícia, também tava com saudade desse encontro solo. Acabou o trisal. Como na temporada passada foi só eu e você, essa temporada a gente queria convidados. Foi bom, mas hoje a gente resolveu voltar ao nosso formatinho. Bel e Oli, Oli e Bel. Pra gente falar as nossas besteiras, né? Exatamente. Também tava com saudade, né? De fazer essa conversa mais abertona, assim. E aí a gente tava conversando sobre o que a gente fala. Olivia, você tinha sugerido o quê? Geração... Cultura e consumo, eu acho. Aí eu falei assim, e se a gente fizesse sobre subculturas hoje? E aí a gente foi montando quebra-cabeça. A Olivia falou sobre um texto que ela leu, que depois eu li também, muito bom, da Vivian Whiteman na Elle Brasil, né? Que falava um pouco sobre isso, né? Como a subcultura vira produto, né? Depois... as capturas, né? Dos discursos e dos ativismos, e que tudo vira um grande produto e que deixa a gente um pouco baratinado, né? Porque a gente entende as relevâncias das pautas, mas também a gente vive num mundo muito agressivo em termos dessa captura dos discursos para vender coisas. Inclusive, um amigo meu me mandou um TikTok de alguém, não vou lembrar quem era o autor, mas era uma menina fazendo uma paródia com a ideia do pink money, né? Então a gente está aqui no mês do orgulho LGBTQI+, e a paródia era uma menina com um Tupperware na mão, brincando, né? Obviamente lendo um texto onde ela dizia: Oi, a nossa empresa é amiga dos gays. Esse Tupperware é gay. Então, se você quer um Tupperware para apoiar a sua causa e vida gay, compre esse Tupperware. E assim, é muito engraçado, assim, é triste, mas é verdade, né? É o que a gente tem visto. São empresas que não têm nenhum laço com as questões, nenhum laço real, né, na estrutura do dia a dia delas, né, do trabalho em si. Mas vão lá, pessoal, vão vender isso aí para fulano, porque agora tem que falar sobre isso. Eu acho que esses despautérios, né, têm levado a gente a precisar repensar que tipo de cultura que a gente vive, né? Que é uma cultura de rede, de passar mensagem, de estabelecer fortalecimento de identidades, né? Identidades essas múltiplas que cada vez se multiplicam mais, o que é ótimo, né? Essa fragmentação para as pessoas quererem ser, exatamente se identificarem com aquilo que elas são, mas ao mesmo tempo dentro de um sistema voraz, né, que vende tudo, que mercantiliza tudo, que capitaliza em tudo, né? Eu estava até conversando com uma amiga minha, não sei se você sente isso na Europa, mas uma amiga minha que está na Itália, e ela estava falando que ela sente que no Brasil, exatamente por causa do empobrecimento, né, das pessoas, é quase como se não tivesse outra alternativa do que se sujeitar né, a esse lado mercantilista do discurso. É quase como se não houvesse uma possibilidade de você se inserir e sobreviver, né, sem ter que vender a sua identidade para algum lugar. É muito complicado porque, ao mesmo tempo que as redes, né, principalmente, iluminaram esse rosto multifacetado, né, de pessoas que são diferentes e que têm desejos e se identificam mesmo de maneiras diferentes, que têm comportamentos diferentes, mas ao mesmo tempo a chata e esvazia, né? Redes, a chata e esvazia, e vira um produto que é substituível, uma linha de produção, né? Uma usurpação do discurso para vender Tupperware. E eu lembro quando você me disse até sobre o Instagram, quando o Instagram começou a botar as lojas, a coisa da compra, né? E você falou, cara, que saco, né? Não era assim. E agora eu acho que as redes mostraram o seu principal objetivo. Ficou agora tá escancarado, né? Assim, é muito agressivo. É muito, assim, para ver um vídeo no YouTube,
De 10 minutos para 5 vezes. Para 5 vezes, assim, no meio, sabe? Com propaganda. Mas eu acho que a gente poderia começar esse episódio pensando no que é subcultura. Existem várias definições. A definição mais simples, né, que é a subcultura, é uma cultura dentro da cultura dominante, né? Então tem um grupo de pessoas que vai ter valores, vai ter uma estética, vai ter um discurso que se diferencia da cultura dominante. Mas ela pode coexistir com essa cultura dominante, né? Então, se a gente pegar exemplos de subculturas étnicas, por exemplo, se a gente pensar nas colônias de imigrantes alemães que vieram para o Brasil no século XIX e século XX, se integraram muito bem, falando dialetos com as roupas tradicionais deles, se integraram. Blumenau ainda está aí resistente. Exatamente, foram super aceitos, inclusive existem várias escolas, né, no Brasil, escolas alemães e coisa e tal. Se a gente pensar, né, por exemplo, nas subculturas de origem africana, já, né, do Brasil, aí já a história é um pouco diferente. Mas eu acho que o que é interessante aqui pra gente, né, porque é um podcast de moda, é pensar as subculturas jovens que começam a pipocar, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que aí tem mais essa questão de conflito geracional. Aí são subculturas que vão contra, tem muitas subculturas jovens também que são contraculturas, como os hippies, se a gente pensar os beats também. Quando eu penso subcultura, eu sempre penso na ideia de margem, né? O que está à margem e o que está no centro, sendo que esse centro é esse centro de consumo, né? Então, as pessoas que estão ali, né, nos principais centros urbanos, né, que são as pessoas para onde toda a publicidade é direcionada, e todos os produtos são pensados naquelas pessoas. E a gente tem a margem. E eu acho que desde do boom da cultura jovem, esse pós-Segunda Guerra Mundial, né, até explodindo ali na década de 60, mas começando ali na década de 50 com a geração beat, né, o início do existencialismo, né, já falando que não, a gente não quer fazer parte, né, do mundo dos nossos pais. Então, se a gente pensa ali com a coisa do centro e da margem. A margem, ela sempre parece ser esse lugar mais interessante, né? Porque se a gente pensar, o centro, ele já está com seus valores estabelecidos. E quando a gente pensa em moda, principalmente a partir desse desenvolvimento hipercapitalista depois da Segunda Guerra, a gente está pensando sobre um mundo de novidades. Então, essas novidades são as novidades que não estão no centro, né? Essas novidades que não estão iluminadas. Inclusive, lá no curso que eu estou dando de tendência, tem uma hora que eu falo, olha, isso aqui não é um curso de cool hunting, é um curso de macro tendências, mas vamos falar sobre cool hunting também. O que é? É caça ao cool. E aonde está o cool? A margem, né? Então, inclusive no livro que eu sugeri, On Trend, da pesquisadora, da professora Devon Powers, ela diz que a partir da década de 90, os principais centros de produção de moda da Europa e dos Estados Unidos começam a enviar os seus cool hunters para países como Brasil, países da Ásia, da África, da América Central, porque cool é tudo aquilo que não está sendo visto, né? Então as pessoas começam a andar desde, sei lá, Camden Town, né, para ver o que está acontecendo nas ruas de Londres, mas elas também começam a ir para países para ver o que há de legal na juventude, como ela se comporta e como isso pode virar produto. E aí o que ela diz é que durante muito tempo esse cool hunter era pegar essas ideias nas periferias, sendo periferias do próprio centro de consumo local ali dos centros urbanos, mas também periferia mundial, e levar essas ideias que eram transformadas para bens consumíveis. E aí ela diz pontualmente isso, e a Devon Powers é uma mulher negra, né? Então é bom salientar, mas ela fala que é para um homem branco consumir. Então ela fala inclusive como hip hop, né? Ele é tratado, e ela fala, mas o mais interessante do hip hop nessa cultura de caça ao cool, né, que no caso está na periferia do centro de consumo dos Estados Unidos, é o que existe no hip hop, nessa cultura periférica que encanta tanto esse adolescente branco de um centro urbano, que está no centro de consumo. O que é?
E aí ela fala dessa mágica do cool, que é essa mágica da subcultura, né? Daquilo que não foi capturado, daquilo que ainda tem uma liberdade narrativa. É muito legal, né? Isso que ela fala. Mas assim, é impressionante como todos as subculturas jovens forem capturadas. É impressionante, até se a gente pensar uma das primeiras, né, a geração Beat, né, que começou como um movimento literário, né, que era realmente uma coisa bem pequena ali no final da década de 40, que começou com Kerouac, Allen Ginsberg, o Burroughs, né? Eles estudavam na Colômbia, em Nova York. E apesar de serem artistas muito diferentes, eles queriam experimentar no conteúdo deles, e é completamente ao contrário da narrativa certinha. Valores também, se a gente pensar no Howl, né, que é aquela coleção de poemas do Allen Ginsberg que teve todo um processo de censura pelo linguajar, pela conotação sexual. Então eles surgem ali no final da década de 40. Com o On the Road, do Jack Kerouac, com o Howl, a mídia começa a transformar eles em fenômeno. E aí surge os beatniks, que não são os beats, né? Os beatniks aí é um termo que aí a mídia da época inventa. É uma mistura de beat, né? De Beat Generation com Sputnik, né, que é o satélite russo, e que aí é isso que você falou, aí é o beat edulcorado, é produto, e vira uma paródia do que é o beat, né, eles pegam realmente elementos que são facilmente reconhecíveis, né? E isso desde da maneira de se vestir deles, que era diferente daquela coisa formal, de terno, gravata, da academia. Eles se vestiam de gola rolê, com boina, jeans, né? Então eles pegam isso, eles pegam às vezes a arte que não fazia sentido, e aí vira uma paródia. Eu tava assistindo um filme na MUBI, muito engraçado, que é do mesmo diretor, de um diretor chamado Roger Corman, que fez A Pequena Loja de Horrores, que é um filme que eu adoro, né? Ele se especializou em comédia de horror. E aí tem um filme dele que é bem conhecido, chamado A Bucket of Blood. Eu não sei qual é a tradução em português, literalmente quer dizer um balde de sangue. É tipo uma sátira do mundo beat. E aí o que a gente falou, você estava falando nisso, esvazia completamente a essência não conformista. E que é outra experiência de vida que não tá naquele roteirinho de nascer, crescer, ter uma educação, produzir, consumir, se casar, ter um filho e repetir isso ad eterno, né? Como a nossa cultura é meio, né, tanto baseada na mitologia greco-romana, né? A gente, por mais que a gente queira desviar, acaba que muito das bases das nossas narrativas que chegaram até a gente ainda vem desse lugar. Então, eu acho interessante pensar essa coisa de geração até na ideia do início grego de mundo, né? Quando os pais não deixam os filhos nascerem, né? Então, o Urano fica segurando Cronos, né? Não quer deixar que Cronos nasça por nada. Ele segura os filhos, né, dentro de Gaia, e aí ele não quer que nada nasça, né, porque ele sabe que ele vai ser confrontado. E aí depois Cronos também, né, não quer que Zeus nasça, e aí Zeus tem que matar Cronos, né, para nascer. E eu acho que a mitologia grega está cheia dessas referências de geração, né? Sempre tem um filho que vai voltar para matar o pai. Então o Édipo, né? O Édipo também, vai uma grande maldição e esse mundo vai acabar. Então eu acho que essa ideia de uma outra geração que vai vir com novos valores, eu acho extremamente positiva nesse sentido, né? Então, quais são os valores estabelecidos ali? Quando você vê, por exemplo, a geração da década de 60, logo depois da Beat que você estava falando, né, eles eram contra, né, que nem você falou, a família estabelecida, contra o emprego, contra o consumo, né, de bens duráveis. Era um pedido de uma vida, de uma outra experiência. Depois você começa a ter outros valores, né, de outras gerações que sempre vêm a contestar aquelas que os pais estabeleceram. Então eu tenho certeza que muitas das gerações de contracultura que surgiram dentro da cultura das redes,
os filhos também vão olhar e falar assim, nossa, né, que é isso, pai? Que é isso, mãe, né? Que vocês falavam? Que ideia é essa, né? E já vão vir com outro mundo, né? Com outras demandas. O que eu acho interessante é a gente pensar esse desenvolvimento ao longo da história. Então, você falou da geração beat, depois tem a década de 60, que é um momento importante para a contracultura, com os atravessamentos que a gente tem dos meios de tecnologia, né? A gente não pode pensar a contracultura sem pensar em tecnologia. Então, década de 60, por exemplo, é o momento da contracultura jovem, da cultura jovem sendo vista como algo muito interessante, inclusive para o mercado consumidor, para vender coisas para essas identidades que estão sendo criadas, essas novas identidades, através da televisão. Então, os beats não tem tanto isso, né? No cinema, tiveram muitos filmes, assim, no final da década de 50. Um Balde de Sangue é de 60. E tem também um filme baseado num livro do Jack Kerouac muito bom, chamado Os Subterrâneos, que aí se passa nos clubes de jazz. O alter ego do Jack Kerouac se apaixona, né, por uma mulher de espírito livre. Ele descreve como ela era na vida real, né, uma mulher com quem ele teve um caso, que era meio Cherokee, né, ela tinha origem Cherokee e origem afro-americana. E aí, no filme de 1960, obviamente que é uma mulher branca. Eu acho que, inclusive, tem final feliz. Enfim, produto pra época. Não dá pra vender esperança sem final feliz. Né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, 60, e a indústria, né, se apropriando das narrativas da subcultura, que é isso que você falou, né? Mas eu acho que, por exemplo, o impacto da televisão é um momento muito importante de subcultura para a gente começar a pensar essa globalização. Cultura jovem, de resistência, mais de 68, cultura hippie, isso se alastrou, né? Os festivais que nem Woodstock, isso realmente, aqui no Brasil a gente tem o contraponto da Tropicália, né, que é influenciada pelo rock, pela cultura brasileira, mas muito da cultura hippie. E aí depois, com o avanço dos meios de comunicação, é muito interessante ver como que essa contracultura vai operando. É engraçado porque, assim, da década de 70, né, que vem da cultura hippie, aí você começa a ter punk, aí você tem a era disco. Mas a década de 80 é muito louca, né? Porque... Não, só queria falar que você mencionou punk, né? Não vai dar pra gente falar sobre cada subcultura, mas a gente tem um episódio sobre punk, então, que ficou muito legal. Então, quem se interessa pelo assunto é da temporada passada, né, que a gente fez. Foi. Mas é interessante porque a década de 80 pra mim também é uma revelação, porque uma estética muito vigente, assim, que estourou, foi a estética yuppie, né? Então... É essa coisa de geração também. Óbvio que não existia só os yuppies, né? Existia ainda a cultura punk fortíssima na década de 80, existia cultura skate muito forte da década de 80, hip hop também ainda muito forte como contracultura, mas essa ideia do yuppie também aflorou, né? Logo depois da ideia do hippie. E aí vem o yuppie. Teve o hippie, aí depois teve o hippie. O hippie que é meio que paralelo ao hippie. O hippie vem do Youth International Party, uma coisa assim, Partido Internacional Jovem, algo desse tipo. E aí vem o YUP, né? Que é o Young Urban Professional... É o quê? Young Urban Professional, isso. Aí YUP é uma dobradinha, né? Como teve hippie, aí veio o yuppie. Que obviamente não é uma contracultura, né? Mas eu acho interessante ver esse momento também de busca de afirmação da cultura do consumo, né? Porque acontece isso também em algumas gerações. Eu acho que, inclusive, a gente está vivendo isso nesse momento. Tá? Assim, o yuppie não é contra a cultura, mas é contra a geração anterior, né? Que aí era a geração que queria o conforto suburbano. Eu tava lendo uma matéria muito legal na New York, né, na revista. E aí ele começa a explicar um pouco Nova York. Aí fala Nova York na década de 70, que as pessoas ricas, bem-sucedidas, saíam dos centros, né? Iam para os subúrbios. E aí... É o que tá acontecendo agora também.
E aí, o que acontece? Depois que o Reagan é eleito em 1980, a bolsa começa a se valorizar, começam a ter mais empregos em Wall Street, e aí, né, esses young herbal professionals começam a tomar conta da cidade, né, que era uma cidade mais de artista, né, com, né, pessoas que não tinham muito dinheiro, com esses jovens ricos bem-sucedidos com o estilo prep, né, o nosso querido psicopata americano, ele é um yuppie, né? Inclusive, é um yuppão. Inclusive tem um chuva de refs, psicopata americano no nosso Instagram, pra quem quiser saber mais sobre isso. E aí começa a gentrificação de Nova York. Os artistas da década de 70, eles se apropriavam, né, de lugares abandonados, sei lá, no Soho, West Village. Toda a cultura punk, a cultura glam, a cultura drag, a cultura... Mas aí com os yuppies vem a gentrificação, porque isso faz com que toda essa galera tenha que sair, né? Porque aí os preços começam a aumentar e aí a cidade muda completamente, né? E aí Donald Trump aparece, enfim. E transforma tudo num cassino. Mas é interessante porque, obviamente, que a gente não volta no tempo. Eu não tô falando que estamos de novo na década de 80, mas às vezes eu entro nessa análise, sabe? Porque a gente acabou de vir de um momento de muita briga sobre questões de sustentabilidade, de gênero, racial. Ainda estamos, obviamente, né? Mas, de certa maneira, agora, e que é uma relação muito parecida com a década de 70, desse lugar da identidade. E aí, logo depois, você tem 80. E aí, quando eu vejo essa explosão das fintechs, do mercado financeiro de novo, né? O mercado financeiro se ramificando para as pessoas mais pobres, e essa ideia do jogo, né? Da jogatina, do aposte, você vai ganhar. E aí aparece esse bando de guru, né? Ensinando, olha, você não tá rico porque você não quer. Inclusive tem na Netflix também um documentário sobre dinheiro, uma série sobre dinheiro. Uau. E o primeiro é sobre explicando o dinheiro, explaining, né? Explain money. Essa série, né? Uma série. Essa série. E o primeiro do dinheiro, inclusive, é mostrando isso como um movimento global, né? Então não é uma coisa só do Brasil. Essa ideia de que tudo se torna uma grande aposta e que você pode ficar rico de uma hora para outra, né? Se você entender o mercado financeiro, se você investir e principalmente seguir esses gurus que te dão dica, né? Porque essas pessoas estão milionárias agora, dando dicas e fazendo, de certa maneira, um coaching para as pessoas que realmente apostam, né? É isso que você falou do Donald Trump na década de 80, o que ele representava, né? Essa vida de luxo, poder e jogo. E no caso dele é muito louco, porque o Donald Trump, ele não divulga o imposto de renda dele, né? Isso a gente sabe, mas tiveram várias matérias, né, do New York Times que tiveram acesso a documentos que mostram que ele é muito menos rico. Ele já perdeu muito mais dinheiro do que ganhou. Ele teve muito mais perdas, sabe, do que ganhos. Isso sem falar que ele já vem de uma família muito rica. Então, o Trump basicamente herdou isso. Mas o que ele realmente tem muito talento é muito mais na construção da persona, no marketing pessoal. Isso ele é, assim, tipo, um ás mesmo. Em se vender. E é interessante que esse documentário ele fala como essa promessa de enriquecimento rápido, né? Quanto mais empobrecido, quanto pior a economia, quanto mais empobrecidas as pessoas, né? E quanto mais pobres os países, mais funciona, obviamente. Que é o que a gente que você estava falando do IUP. A concentração de renda cria essa disparidade de cultura, né? Aí você tem a cultura dos ricos que vão viver de orgânico, vão viver, o luxo é a paz, vão para o countryside, né? Vão para as periferias viver na natureza, né? Vão ler seus livros, vão viver uma vida offline. E aí você tem as pessoas que estão empobrecidas e vão com violência porque precisam fazer parte desse mercado de consumo que é mostrado como ideal o tempo inteiro, né? E aí a gente vê, ainda mais no Brasil, a falência das instituições de educação,
que a gente sempre fala, né? A educação se tornando asset corporativo, né? As pessoas sendo educadas dentro das próprias empresas. Então, elas são sendo educadas dentro de uma cultura que é a cultura do consumo, de ser um bom funcionário, de uma pessoa útil para fazer certas coisas. Eu acho que uma das coisas mais que me chocam nesses últimos tempos é ver como, para diversos artistas de subcultura de até pouco tempo, o grande ganho foi começar a se denominar CEO. CEO. Principalmente os comunicadores, as pessoas de entretenimento, essa ideia do empreendedorismo, que é o que a Vivian Whiteman fala na matéria dela. Nós não somos empresas. A gente pode ter uma empresa, mas nós não somos empresas. O seu grande objetivo de vida é se tornar um CEO, para mim, é preocupante. É muito 80, inclusive. Inclusive, falando em 80, agora que você voltou, tem uma figura nesse texto da New York que é muito bom, que ela fala numa figura que é bem interessante, que assim, as pessoas devem conhecer, porque ele é bem famoso, Jerry Rubin. Ele era um dos líderes dos hippies, né, que a gente falou, né, do Partido Internacional da Juventude, que era um movimento revolucionário contracultural, anti-guerra, meio anarquista. E aí, vira, né, essa virada da década de 70 pra década de 80, ele vira um líder hippie. Ele vira mega empresário, assim, vendedor de best-seller. Ele fazia, no início dos anos 80, ele promovia uns eventos no Estúdio 54 para networking. E ele foi um dos primeiros investidores na Apple. Inclusive, o Steve Jobs, ele teve uma adolescência hippie. E o nome Apple vem de uma fazenda hippie que ele, né, que era meio squat, assim, que ele frequentou na adolescência dele, que se chamava Apple. Acho que produzia maçã, realmente. E o nome vem disso. E a ideia para Apple é, assim, nunca... O Steve Jobs eu não me interesso muito por empresários, assim. Só o Bernard Arnault. O Bernard Arnault me interessa. Mas o Steve Jobs eu nunca me interessei. E o Trump, que você sabe toda a vida O Trump dele. eu amo também. Amo entre aspas, tá, galera? Mas eu nunca me interessei muito pelo Steve Jobs. Aí eu tava lendo e ele, no início, o discurso dele pra criar a Apple é um discurso anti-establishment, sabe? Porque a cultura de computadores, da computarização, tá nas mãos de empresas como a IBM e eu quero dar isso pro povo. Tipo, risos, né? Mas aí você também tocou na coisa dos anarquistas, né? Os anarquistas é a contracultura que nunca consegue operar, porque é uma contracultura que todo mundo odeia, né? Ou acha uma infantiloide, ou acha que é radical demais. Então, os anarquistas sempre ficam jogados de um lado para o outro. Mas se tem uma frase anarquista que eu concordo muito é que o poder corrompe. O poder corrompe. Então começou a ter poder, seja de alcance de fala, seja do próprio dinheiro, e esse é o principal. O discurso começa a ser menos livre, né? Começa a ter mais coisa em jogo. O início, quando você está indo contra o sistema, quando você não tem nada a perder, ele se modifica depois quando você é alçado. O que é muito inteligente do próprio sistema. Porque ao invés dele ficar brigando contra você, ou contra um movimento de contracultura que está indo contra ele absorve, dá voz, dá dinheiro, e essa pessoa passa a trabalhar para ele próprio, para esse centro de consumo. Imagina, você tem, né, um castelo que está sendo invadido. E aí, nas suas muralhas, tem cada vez mais gente ali naquela margem, do lado de fora. E as pessoas começaram a te atacar. E você vê que tem alguns líderes ali que conseguem comandar aquela massa. Você está vendo que o seu muro vai cair. É muito mais interessante você abrir, né, subir ali e falar assim: fulano, vem cá, vamos aqui conversar. Tudo bem, a gente vai deixar vocês entrarem. Eu só preciso que vocês entrem desta maneira, né? Que vocês não façam muito bagunça e que vocês vendam isso aqui para mim. Que vocês me deem todos os seus dados. No caso das redes. E aí é o que a gente, né? Aí é um ponto importante dessa conversa, que é, se a gente
Se a gente está pensando nessa margem e a gente está pensando, né, no impacto dos meios de comunicação, sempre, né, transportando essas mensagens da contracultura. Só que antes ela tinha um produtor de conteúdo, você tinha um canal de distribuição e você tinha um receptor. E aí, a partir da internet, a gente começa a ter produtor e receptor. Só que aí, a coisa mais interessante disso tudo é a gente pensar que é um modelo de negócio que precisa iluminar a margem. Porque a única coisa que as Big Techs precisam é que você esteja visível. Você não pode estar à margem. Então, existe uma margem que é uma margem de consumo, obviamente, do empobrecimento das pessoas, mas as pessoas estão com seus celulares. E eu acho muito engraçado, né, o discurso desses caras de Big Tech que ficam falando que é um absurdo, a gente precisa conectar todo mundo, é a democracia do digital. Óbvio que eles precisam conectar todo mundo, porque o que eles vendem são os dados das pessoas, né? É a geolocalização. Estava falando, né, do Coded Bias, que é um outro filme está falando só de Netflix aqui. Mas o Coded Bias, né, da Netflix também fala sobre o reconhecimento facial e ele fala, né, como isso vai sendo usado para controle. E aí tem a personagem principal, que é maravilhosa, né, que ela descobre que os rostos de mulheres pretas são muito menos reconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, quando você inclui e esses rostos passam a ser super reconhecíveis, você também está ajudando essa frente de inclusão nessa iluminação dos dados, né? Mas óbvio que eu entendo que o que ela estava trazendo ali era o problema de você não ser reconhecível e você ser confundido com uma pessoa que cometeu um crime, por exemplo, né? Exatamente, né? Então, obviamente, já que essa tecnologia vai ser imposta, que pelo menos ela seja imposta direito. Mas hoje em dia a gente já vê um grande grupo de contracultura, né? Hacker, de contracultura da vigilância, né? Contra a vigilância, a proteção de dados. Será que essa subcultura... E aí todo mundo usando já. Essa subcultura hacker era a única subcultura de verdade hoje, assim? Cara, eu não acho. Eu acho que hoje em dia eu acho que a cultura hacker total... Eu acho que tem uma coisa de proteção, sabe? A contracultura é você não ser identificado, você ser contra a disponibilização dos seus dados na sua revelia... É você ser contra a hipervisibilidade dos governos saberem exatamente para onde você está indo e você não está indo. Então, acho que existe uma contracultura forte nascente aí, principalmente por meio do digital. Só que o que eu venho pensando é que a gente tem essa ideia de margem e centro, ela se esvaiu um tanto, sabe? Por exemplo, eu acho que uma das grandes revoluções que a gente está tendo há algum tempo, também não é novo, mas eu acho que agora está se solidificando, é a revolução de gênero. Só que dentro da revolução de gênero, você tem pessoas que trabalham, né, a sua própria revolução e as suas identidades que sejam não binárias, assexuadas, trans, o que for, querendo ser incluído dentro de desse centro de consumo, o que é fair enough, né? Problema nenhum. E também tem uma parte dessa cultura de revolução de gênero que, na verdade, não é a ideia dessa inclusão e que mistura com essa coisa da cultura hacker, né? Eu não quero ser um corpo que tem uma estética para ser aceito dentro desse centro. E aí, em termos de experimentação artística, tem muita coisa bacana acontecendo. Já é um tipo de expressão dentro dessa ideia da revolução de gênero que se contrapõe a tornar a sua própria revolução um objeto de consumo, algo palatável. Então, eu acho que a gente tem diversos exemplos disso ao longo da história. Por exemplo, a lira paulistana, que foi reconhecida como essa vanguarda paulista na década de 70. Né? Tem a figura, por exemplo, do Itamar Assunção, que é uma figura maravilhosa, e que existe uma resistência dessa coisa do ser consumido. Agora, eu também não acho que, e isso a gente tem que levar em consideração, porque eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela não tem uma definição, um caminho certo, né? Porque é muito complexo tudo que está acontecendo, porque também tem um outro lado dessa hipervisibilidade e dessa entrada no mercado de consumo. Por exemplo,
com a história do Black Lives Matter, que, né, vira um monte de camiseta para ser vendido, mas também tem por trás algo que é sobre a vida das pessoas. Exatamente. É sobre sobrevivência. Sobreviver ou não sobreviver, né? Então, um dos exemplos que eu acho de contracultura que virou cultura mainstream, mas eu também acho que tem toda a pertinência, é a Batku, por exemplo, que saiu, né, de uma festa em Salvador muito de empoderamento negro, LGBTQI+. Eu lembro que quando eu fui na Batku, aqui no Rio de Janeiro, era muito impressionante, assim, a quantidade de gente, a coisa da liberdade criativa, a música era incrível, as roupas eram incríveis, mas eram no centro da cidade, em lugares escondidos, de subcultura, né? E hoje em dia... Afropunk, né? Vem o Afropunk, mas aí é um festival, né? Aí começa a trabalhar com né, global e tal. E agora, não sei se você viu, eles acabaram de ser escolhidos para trabalhar a coleção da Beyoncé, da Ivy Park aqui, né, com a Adidas. E a Batku, por exemplo, é um movimento de contracultura fortíssimo, que se tornou uma plataforma de cultura que continua importante, continua com a sua relevância, e aí vai aparecer na Globo News, aí vai aparecer como os empreendedores, né, afroempreendedores, a cultura, mas ao mesmo tempo... Não perdeu a essência. Entendeu? Eu acho que tem concessões ali que tem que ser feita, não tem mais aquela liberdade inicial. Quando você tem um patrocinador da sua festa, você, obviamente, já tem que fazer algumas concessões, mas não perdeu a relevância, entendeu? Então, eu acho que existem esvaziamentos e esvaziamentos. Por isso que eu acho que um movimento de subcultura hoje, ele não é totalmente esvaziado. São atores individuais e esses focos que eles vão, na verdade, se equilibrando dentro desse agenciamento entre o que você negocia e o que não é negociável. Né? E a gente sempre sabe, quando a gente deixou de fazer concessões e a gente passou a se prostituir. Mas aí, né, dessa explosão de estilo, né, como por exemplo na Batku, eu fiquei pensando, por exemplo, na estética hacker. Eu não conheço nenhum hacker, assim, não tenho nenhum amigo, não sei como se vestem. As minhas referências são basicamente filmes e séries. Mas é muito... É sempre rude. É sempre assim. Ou, né, o moletom com capuz, ou então tem aquele filme que eu amava da década de 90, Hackers, com a Angelina Jolie. Que ela tá bochechuda, com aquele cabelo curtinho. E aí ela usa umas jaquetas de couro, assim, largas, né? Aí depois a gente pensar no Matrix também. Curto essa estética, mas acho que tá bem longe dos hackers... de como os hackers se vestem de verdade, né? Aquela Isabel ia adorar te ver com o look cyberpunk. Ai, um vinilzão, um macacão de vinil. Eu amo a Trinity, assim, eu corte de cabelo, assim, a Maria ser Trinity. Mas é interessante você não ter ideia qual é o visual hacker. Assim, eu acho porque é exatamente a ideia de estar à margem, A única coisa, o único símbolo, assim, a peça de vestuário que eu acho que é muito representativa é a máscara, né, que virou a máscara do Anonymous, né, que é aquela máscara que aparece no V de Vendetta, né, que virou esse símbolo dessa invisibilidade hacker. E eu tava pesquisando sobre essa máscara, eu falei assim, gente, de onde veio essa máscara? Eu falei, eu achava que vinha do V de Vingança, né? Que é uma HQ do Alan Moore e do David Lloyd. Depois virou um filme em 2006 com a Natalie Portman e o Hugo Weaving, com roteiro das irmãs Wachowski, do Matrix. Né? Eu achei que a máscara... Olha a revolução de gênero aí, né? Inclusive, todas as revoluções ali. Mas eu tava pesquisando e essa máscara, ela vem do século XVII, Olivia. Sua máscara reproduz o rosto de um homem chamado Guy Fawkes, que era um inglês católico que tenta explodir a Câmara dos Lordes, né, na Inglaterra, para assassinar o rei
Jaime I, que era protestante. Ele fazia parte de um grupo maior, mas como ele é a pessoa designada para, né, acender o pavio, ele é meio que visto como a pessoa insurgente ou terrorista, tal, e aí ele é preso, enforcado. E aí depois, no final do século XVII, crianças de rua começam a se vestir como ele, né, que virou esse símbolo de insurgente, assim, digamos assim. E elas começam a usar máscara de papel com o rosto dele e com a maneira dele de se vestir. E aí depois pula pra década de 80 e essa máscara passa a ser distribuída em HQ. Sabe que vem assim gratuitamente? Como tipo fantasia, sabe? Fantasia de Halloween, vinha sempre essa máscara. E aí pula pro V de Vingança e hoje em dia, né, virou depois um símbolo político, né, social. E hoje em dia acho que é o símbolo mais hacker, né, de resistência contra, né, o autoritarismo. E é engraçado que você fala resistência, porque tem uma coisa que a Devon Powers, essa professora também desse livro da Tendência, eu vi uma palestra dela que ela estava dando em Portugal há pouco tempo, e ela estava falando sobre cool hunting. Uhum. Alguém perguntou para ela sobre cool hunting, se ainda existia essa possibilidade de encontrar coisas escondidas, né? Coisas cool que estão à margem, se existe essa margem ainda e tal. E eu acho que muito do cool, ele fala sobre resistência, né? Sobre... mas você não acha que não tem nada menos cool do que o cool? Não sei. Então, é isso, assim, os pesquisadores, eles detestam ser chamados de cool hunting, eles falam que essa ideia de cool hunting já passou, é uma coisa antiga, sabe? Só que o que ela estava falando sobre a ideia de cool, né? Porque cool, você vê... sempre tendo uma atitude, no mundo da moda a gente vê muito isso, né? São pessoas que não querem se esforçar para fazer parte de algo. Então o cool na moda, por exemplo, eu sempre uso a metáfora daquela pessoa que contacta todo mundo para saber de uma festa e aí chega na festa com aquela cara de ai, que saco essa festa, né? Assim, é a coisa do fake cool, né? Mas o cool tem isso, né? Essa coisa meio que de não querer fazer parte, né? Eu tava passando por uma loja da Vans, essa coisa dos skatistas, né? Da Vans. E tem muito, né? Essa cultura do quero ficar andando de skate aqui, e não quero, né, fazer parte de nada que seja, né, estruturado desse centro de consumo. Mas isso tudo já tá atravessado. E aí o que a Devon fala é que hoje em dia a gente precisa entender o que é cool. Se a gente ainda quiser pensar em cool hunting, se isso ainda existe. Porque ela falou, nos Estados Unidos, grande parte das pessoas acham o Trump super cool. Porque, que nem aqui com o Bolsonaro, ele é o cara que vai contra o sistema. É o que ele usa. É exatamente a ideia da contracultura. E ele usa o discurso da contracultura para se tornar esse messias, né, da revolução. Eu lembrei por causa da máscara que você está falando. Então, é o cara que explode a Câmara do Senado, do Parlamento. Mas é o mesmo cara que também pode ter uma narrativa deturpada e que vá querer explodir o Senado americano, porque entende aquilo como sistema. Então, a coisa ela é tão atravessada hoje em dia do o que é essa visão do cool e o quem está contra e quem está dentro. Uhum. Né? Essa margem, ela está completamente iluminada, e é interessante pensar essa margem iluminada porque ela é iluminada em termos de discursos, né? Todo mundo entra lá, dá sua opinião e tal, mas em termos de vida real, econômico, é uma disparidade absurda, em termos de concentração de renda, de enriquecimento. Então, existe uma margem de consumo das pessoas pobres ficando mais pobres, das ricas ficando mais ricas, mas, ao mesmo tempo, dentro do mundo das redes sociais e da mensagem e dessas figuras de influência, porque essa máscara também fala muito sobre as figuras de influência, inclusive no V de Vingança, ele fala do poder da ideia. Uhum. Quando ele morre... você lembra dessa parte? Logo no final, quando ela bota ele no trem... E que ela tira a máscara. Eu tô morrendo, mas a minha ideia... Eu sou uma ideia agora. Agora, essa ideia é contra, né? Porque é o mesmo discurso que a extrema-direita usa.
É contra um sistema. É muito doido. É muito doido. E aí você vem toda a coisa da contracultura e da subcultura, que não é só a parte, entre aspas, boa, né? Porque, assim, eu vejo contracultura jovem, né? Quando eu penso nos hippies, quando eu penso na geração beat, quando eu penso na lira paulistana, quando eu penso nos punks, na disco... quando eu penso na Tropicália, isso tudo para mim é positivo. São reações falando, gente, vamos pensar esse mundo de uma outra maneira porque ele tá careta demais ou algo não tá funcionando. Mas, ao mesmo tempo, existe uma subcultura, uma contracultura que é muito perversa, né? O QAnon, por exemplo... é o auge da subcultura. E ele tem toda uma estética envolvida. E essa importância da estética também para criar essa identidade de grupo subcultural. Quando a gente pensa no QAnon, quando a gente pensa na camiseta do Brasil, usado, né, pelos bolsonaristas, isso é coisa da contracultura, o discurso da contracultura reivindicando um lugar de poder. E aí eu acho que o que eu comentei sobre o texto da Vivian Whiteman, que eu achei muito bom, onde ela fala que os laços sociais, né, e principalmente as possibilidades reais de você dar uma estrutura de educação, de saúde, uma estrutura, né, de saneamento, né, de renda, de espaço público. Essas coisas elas estão sendo deterioradas na mesma velocidade que o mercado vem capturando e empoderando entre aspas, pessoas, né? Então a gente tem que pensar nessa dicotomia que existe de um mundo, né, das relações, porque assim, se você precisar do sistema privado para você conseguir manter a sua vida dentro, né, do espaço social, você está comprometido a consumir e a ser consumido. Comprometido. Não tem saída. E é engraçado que quando você fala isso para as pessoas, tem muita gente que fala, gente, mas é isso aí, a gente vive dentro de um capitalismo. Mas também existem níveis de capitalismo. E a gente está num nível muito voraz, onde a gente está mercantilizando tudo, a gente está se vendendo por muito barato e a gente não está entendendo como coisas muito importantes estão sendo usadas para viabilizar, para incluir cada vez mais num espaço que é um espaço de controle, que é um espaço de venda de dados, que é um espaço de direcionamento político, espaço de efeito manada, né? Vamos odiar a Carol Conká e vamos amar a Juliette, né? Não tem meio termo, não tem área cinza, né? É direcionamento de algoritmo na veia, né? E é muito louco, né? Como a legislação em relação a tudo isso, algoritmo, não existe perspectiva, parece, assim. A gente vai, né, se deixando. A gente acha que a dança do TikTok é um mero entretenimento e que a empresa se torna uma das empresas mais poderosas do mundo porque ela é uma empresa bacana que quer fazer com que as pessoas dancem juntas no mundo, né? Então, assim, somos muito manipuláveis, né? E aí junta com essa coisa da educação, onde a educação, para a gente pensar essas coisas de uma maneira livre, ela vai se deteriorando, ela vai se deteriorando. E aí todo mundo está ensinando o outro a ganhar dinheiro, mas não tem espírito crítico. Na área de moda, impressionante também o consumo desse visual da subcultura, né? Mas também o descarte muito, muito rápido. Eu esqueci que a gente sempre acabava meio baixa astral. Os nossos episódios. Tipo, galera, não tem jeito. Galera. Não, mas tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Não, eu acho, Bel, sinceramente, que a gente vai passar agora, a gente já está passando, mas a gente vai viver ainda um tempo desse momento meio volta anos 80, sabe? Que foi, para quem não sabe, né, no Brasil foi tido como a década perdida. Porque eu ia falar, né, em momentos complicados assim também tem uma coisa da imaginação, da criatividade que começa a operar, mas isso era, por exemplo, o exemplo da década de 70 de Manhattan, Nova York da década de 70, né, que era um lixo, mas onde tudo legal acontecia porque tinha liberdade de acontecer. A década de 80 é muito mais perversa nisso, né? É a cultura do poder e não dá tanto espaço. Não dá tanto espaço para coisas incríveis acontecerem, não. Então, vamos acabar no baixo astral. Triste mesmo.
Ai, gente. Não, mas eu acho que... Me abraça, gente. Ai, meu Deus do céu, Isabel, que merda. Não, mas assim, tem uma coisa, né? Eu acho que assim, é equilíbrio. Você não acha? É equilíbrio. com certeza. É equilíbrio. Mas assim, também sonhar com olhos abertos. Né? Tem que sonhar de olhos abertos. Então, precisa aproveitar, né, as possibilidades que se abrem, mas também ter esse olho bem ligado, né? Para também não se deixar esvaziar, não se deixar sujeitar. Tem uma coisa maravilhosa no meio disso tudo, que é esse bando de pessoas criativas, novos atores, apresentando coisas incríveis, libertando as pessoas para elas serem o que elas quiserem e não terem que se trancafiar dentro de uma identidade que seja assim, ou assado, ou imposto por outros. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E eu acho que também a coisa da visibilidade no sentido de proteger vidas, né? De dar possibilidade, né, dessas pessoas que eram retiradas desse centro, elas agora podem permear esse centro e ainda tem muito para fazer, né? Não sei se você viu. Não quer dizer que é fácil, mas... Não é que resolveu, né? A Erika Hilton está sofrendo ameaça de morte até hoje, né? Não só ela, como todas as eleitas, as mulheres e homens trans eleitos aí estão, né, ameaças de morte real, né? Vou estourar a sua cabeça. E hoje, por exemplo, acho que foi ontem isso, tinha um garoto, um cara negro de bicicleta elétrica no Leblon, você viu? Aí vem um casal falando que ele roubou a bicicleta. Então, assim, sabe, tem muita coisa para ser feita ainda, eu acho que tem realmente muita coisa mudando. Então, lado mega positivo. Indo pra frente e pra trás ao mesmo tempo, né? É espiral, né? É em espiral, assim, eu acho que nem tem frente mais trás, assim, é tudo atravessado mesmo. Então, é entender o lado bom das coisas, mas também ficar atento no lado ruim das coisas, que é essa hipermercantilização de tudo, né? Transformar uma morte em cupom de venda, né? É que nem a brincadeira lá que eu tava vendo, que eu tava comentando do TikTok, né? Vender Tupperware de uma maneira forçada, falando que o Tupperware é gay, sabe? Umas coisas absurdas, assim. E aí lembrar, né, que assim, trabalhamos com marketing, somos amigas de vários publicitários, está tudo certo, mas tem que lembrar, como a gente sempre fala, que publicidade não é ONG, né? Agência de marketing não é ONG. Quer salvar o planeta, mas está querendo salvar o planeta recebendo um cheque bem graúdo de uma empresa, né, para vender alguma coisa. Então é só fazer essas separações, né? Só fazer essas separações, porque quando mistura isso é quando a coisa complica. Mas é isso. Amei passar essa horinha com você. Ai, também, Bel. Então é isso. E força as subculturas. Força as subculturas do bem. As subculturas do bem. Então é isso, gente. Para saber de tudo sobre todas as novidades do Hello, como vocês sabem, no nosso Instagram, @HelloPodcast. E enviem seus comentários. Será que tem algum hacker que escuta a gente? Tô querendo saber como você se veste. Eu ia adorar, mas eu acho que não é o perfil. Então, olha, até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo, Bel. Tchau. Tchau.